Graça e paz, queridos. Amém? Pode sentar. Cumprimento todos com graça, paz, com amor e com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindo vocês. Bom estarmos na casa do Senhor mais um dia, mais uma quinta-feira, a fim de adorá-lo, de exaltá-lo e glorificá-lo. Amém, amados? Quero cumprimentá-los todos vocês daqui e aqueles que estão do outro lado agora nos assistindo, que Deus possa abençoá-los. Nós vamos, nesse momento, fazer as nossas orações, mas nós temos aqui uma nota de falecimento, né, das pessoas que nós estávamos intercedendo, orando, que é a irmã do nosso querido Mauro, Diácono Mauro. A Ilma, ela faleceu, estava com Covid, estava entubada. Aprove ao Senhor, irmãos, porque eu estava lendo ali vendo na internet, aquele UD, os pais estavam internados. Na verdade, ele lá ajoelhado com a igreja, clamando, pedindo a Deus, e ontem teve lá, mostrou na internet a saída da mãe dele. Eu venci a Covid, mas o pai faleceu hoje. Então, as coisas ocultas, ela só cabe ao Senhor, irmãos. Se você for tentar entender, aí você, como humanamente, como humano, né, na forma humanamente falando, você fica em parafuso, irmão. Então vamos deixar Deus ser soberano como Ele é. Eu tenho orado aqui, tenho falado. Se há propósito, a soberania de Deus se manifesta a nosso favor. Amém, irmãos? Se não há propósito, a sua soberania vai se manifestar a favor do próprio Deus. E aí, a nossa querida irmã Ilma, né? Ilma, né? Partiu para o Senhor, e nós queremos aqui nesse momento, nós vamos orar e pedir somente o Espírito Santo para consolar a família, principalmente quando uma família grande, como o Mauro tem, assim como eu também tenho a minha família grande. Eu sou de 10 irmãos, e a dele, a gente nunca tem a experiência, né, irmão? Eu não vou falar, nunca passou por essa experiência, por isso que não está preparado. Mas quem já passou, parece que ele está mais fortalecido, porque adquiriu, de uma forma ou de outra, uma experiência naquela área, naquela situação. E ele, da família grande que tem, é a primeira pessoa que parte assim, né? Que parte, então, realmente, a pessoa mais... O Espírito Santo, Consolador, e eu parabenizei, porque é importante todos nós temos que ter o sentimento, o luto, é importantíssimo isso. Biblicamente, a Bíblia, ela mostra relatos sobre isso. Porém, a nossa postura como servo do Senhor, ela tem que demonstrar algo diferente. E o Mauro demonstrou isso. Né? Demonstrou isso no nosso papo, na nossa conversa, mostrando que assimilou bem, durante o período que ele já está no Evangelho, a palavra do Senhor, né, irmão? Porque isso aqui não é só para teoria, é para prática. E vai chegar um período, eu tenho falado nesse público, que a gente vai ter que viver a prática da palavra, irmãos. O justo viverá pela fé. Então nós vamos orar somente para o Espírito Santo consolar a família, que eu creio que Deus está trabalhando, mas nós temos alguns outros pedidos de oração. É um pedido de oração, acho que da uma senhora, eu esqueci o nome, acho que é Selma, é mãe de uma moça aí, eu esqueci, é colega da minha esposa. Oi? É Selma, né? Então, ela estava aqui no Rio de Janeiro e achou de ir morar lá em São Paulo, onde parece ter um filho lá. E lá ela pegou a Covid e está entubada. A situação também não é fácil, e nós vamos também orar. Não deixando de esquecer também do nosso querido Daniel e da André. A André iria fazer a quimioterapia na segunda-feira, devido à Covid, porque agora só tem Covid, mortes Covid, devido à Covid, a garota não pôde fazer quimioterapia e foi adiada para 5 de abril. Então, mais um sofrimento. A Vânia me passou que esteve visitando na segunda-feira, está muito debilitada, somente mesmo o poder de Deus. Então, nós vamos orar aqui, irmãos. Você tem algum pedido de oração? Se você tiver, peça agora. Isso, você pediu o Leonardo, foi um pedido de oração no domingo, estava também no hospital, Covid,
né? Foi para o quarto e agora está em casa. Quando eu falei do pai e da mãe do Yuri, é porque nós oramos para a tua irmã, mas nós oramos também para aquela Josiane. Então, o propósito de Deus, né, é uma garota de 30 anos de idade aproximadamente, entre 25 a 30 anos, que precisou de os médicos tirar a criança de 30 semanas que ela estava grávida, a intubou, estava grave. No domingo nós mostramos aqui que ela estava já sem oxigênio, aparelho oxigênio, já tinha saído da intubação, e ontem, ou antes de ontem, ela já teve alta, irmãos. Amém, irmãos? Só a criança Esté está lá no hospital, só para pegar quilo, peso, porque nasceu, teve que tirar a criança. Então, é a soberania de Deus, e Ele sabe o motivo, e Ele sabe todas as coisas. Então, chegou o momento de nós orarmos. Amém, queridos? Glória a Deus, queridos. Senhor, meu Deus, glorificamos o Teu nome e Te exaltamos pela beleza da Tua santidade. Primeiro, Te louvamos, porque estamos aqui com vida, acordamos com vida, estamos respirando esse ar sem aparelho de oxigênio. Muito obrigado, Pai, eu sempre Te agradeço, porque a maior riqueza é a saúde, tanto que as pessoas roubam muita coisa, corrupção, porque vale muita coisa a saúde. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem nos dado o direito de respirar esse fôlego de vida, o Teu milagre dentro de nós, porque Tu nos criaste, deixou inerte um boneco, mas colocou o fôlego de vida dentro de nós. Nós levamos Deus dentro de nós. Então nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos. Estamos agora aqui diante da Tua igreja, diante daqueles que estão nos assistindo agora, nesse momento de oração. Como o sacerdote fazia, eu recebia de Deus, dava para o povo, recebia do povo e levava para Deus. Receba agora todos os pedidos de oração, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, continue trabalhando a vida da André, que está muito debilitada, já está com anemia, fraca, em cima de uma cama. Mas Deus, nós cremos nesse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz. Meu Pai, em nome de Jesus, vai trabalhando, vai operando. Entra com providência na vida do Daniel também, meu Pai, nesse tratamento que não é fácil. Oh Deus, em nome de Jesus, que leva a pessoa a ver um desgaste. Meu Pai, a dor, a incerteza, a falta de esperança. Nos colocamos agora, Pai, como que fosse essas pessoas agora sofrendo. Nos colocamos na brecha agora. Meu Pai, em nome de Jesus, colocamos compaixão por essas pessoas agora. Aqueles que estão no hospital, entubados nas enfermarias. Aqueles que estão aguardando uma vaga, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu lanço essa palavra que nós lançamos há um ano atrás. Praga alguma entrará na sua tenda. Praga alguma te alcançará. Meu Pai, todavia, se formos alcançados, o Senhor vai operar o milagre e nos curará. Essa é a palavra lançada nesse lugar. Eu te peço que o Teu Espírito Santo continue consolando a família do diácono Mauro. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aprove o Senhor responder dessa forma, porque todas as orações são respondidas. Nós que não entendemos, porque todas as vezes, quase sempre, o desejo é do nosso coração. Mas o Senhor é que sabe todas as coisas. Então opera com o Teu Espírito Santo, consolando a filha. Se tem neto, consola os netos, os irmãos, familiares, os filhos. Toda a família, Pai, no nome do Senhor Jesus. E trabalha agora na vida dos Teus filhos que aqui estão. Livra das doenças, das enfermidades. Livra das pragas. Livra, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Teu sangue esteja sobre cada um, como a sua marca. Em nome de Jesus Cristo. E aqueles que estão nos assistindo agora, se há uma pessoa agora depressiva, prostrada, ou enfraquecida, no nome de Jesus, agora que possa se levantar pelo poder do Teu nome. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Estou notando aqui, lógico, a presença da Brenda. Deus abençoe, tá, minha filha?
Um prazer muito grande. A gente estava viajando por esse mundo que sumiu, mas como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece, né? O morto que não aparece nunca mais, né, irmão? Mas o vivo aparece, graças a Deus. Deus abençoe, é uma alegria muito grande tê-la aqui conosco, tá bom, minha filha? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 21 e versículo 23. Filipenses capítulo 4, versículo 21 até o versículo 23. Quem achou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Diga assim, da casa de César. Filipenses capítulo 4, versículo 21 até o 23, vou ler o 23 agora. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, engrandecido seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por tudo que já aconteceu aqui nesse lugar. Nós cremos pela fé. E eu creio pela fé que desde o momento que houve a abertura desse culto, o Senhor já operou maravilhas. Nós não precisamos ver sensacionalismo para crer, porque a fé leva-nos a ver aquilo que ainda não aconteceu. Então nós cremos que algo novo já aconteceu na vida das pessoas aqui, nesta noite, neste lugar, e aonde você está agora assistindo esse vídeo. Nós lemos a tua palavra, usa-me agora como teu profeta, fala conosco, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o tema Santos no Palácio de César. Santos aí você pode botar entre aspas aí. Fala comigo assim, Santos no Palácio de César. Eu vou me prender aqui o versículo 22, que ele diz assim, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. César aqui realmente era o imperador César. Fala assim, imperador César. Então, essa carta, na verdade, a carta de Filipenses, para quem ainda não sabe, eu acredito que algumas pessoas sabem, ela é chamada a Carta da Alegria. Agora, imagina como uma carta ser chamada Carta da Alegria, quando o apóstolo Paulo escreve ela da prisão. Não é verdade? Tamanha era uma pessoa que era um separado, que era porque eu vou dar uma explicação mais ou menos aqui, até por causa do horário. Fittipaldi passou aí? Ou Rubinho Barrichello? Então, a palavra santo, no grego, que significa ágios, ela tem o sentido de sagrados, moralmente irrepreensíveis, puro e consagrados. Então, toda vez que alguns de nós somos chamados de santos, e Paulo expressou isso a esse povo que estava aqui na casa de César, e ele saúda todos, mas principalmente o que estava na casa de César, por isso o tema santos no palácio de César dá a conotação de que você é um separado do Senhor, que você é um santo, amém, irmão? Nós temos vários santos aí, tem o santo Antônio, né? Tem o santo José, tem o santo Jorge, tem o santo Pedro, mas também tem o santo Gabriel e tem o santo Rosana que ninguém sabe, porque nós já fomos o quê? Santificado em Cristo Jesus, irmãos. Amém, querido? E por esse motivo, a expressão santos, e a expressão santo no grego, porque o livro de Filipenses, no original, está escrito no grego,
significa moralmente irrepreensíveis, puros, consagrados e sagrados. Então, dar a entender que nós somos sagrados do Senhor, aonde você estiver. Amém, queridos? Primeiro ponto de vista. O santo no Antigo Testamento, que já é a palavra no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, significa a palavra, vamos lá, kadosh. Não é isso, irmão? Quando fala santo, 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 o profeta Isaías, kadosh, kadosh, kadosh. Essa expressão também significa separado e sagrado. Então, tanto as expressões do Antigo Testamento como a expressão no Novo Testamento, nós somos chamados de sagrados, nós somos chamados de irrepreensíveis, nós somos chamados de puros e somos chamados de consagrados. Vasos consagrados para a obra do Senhor. Amém, querido? Então, você não pensa só nos utensílios que a gente toca ou que usa a fim de agradar o Senhor nas adorações, etc. Não, porque eles no Antigo Testamento eram totalmente consagrados ao Senhor, tudo de dentro do templo. No Novo Testamento, a partir da graça de Deus, você é o consagrado do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém, querido? Então, santos, na verdade, ela mostra, identifica pessoas separadas, concluindo tudo isso aqui, do mundo e consagrados para Deus. Fala assim, separado do mundo e consagrado para Deus. Então, o que significa quando a pessoa fala, o santo, quer dizer, por quê? Você é separado do mundo, você é diferente, você é especial. Deus te separou para ser consagrado, para ser separado desse mundo da imoralidade, da corrupção, aonde quer que você esteja. Então, é essa conotação da palavra santo. E eu achei interessante que no versículo 23, Paulo, aqui nesse versículo 22, ele fala assim, principalmente os santos que estão na casa. Casa aqui é o palácio, irmãos. Então, imagina, eu quero que você entenda também, que santo não significa ser pessoa sem pecado. Nós somos ainda somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. O pecado original, o pecado adâmico, ao nascer de novo, você venceu ele. Amém, igreja? Você não é mais o que? Escravo do pecado, como éramos. Amém? Servo do pecado, mas a palavra santo não significa totalmente que você não tem pecado. Amém, querido? Porém, que você foi separado para a obra do Senhor e venceu o pecado na tua vida. O pecado que tanto nos rodeia ainda. O pecado adâmico, o pecado original, nós vencemos quando você vem para Cristo. Esse pecado agora foi derrotado, era das trevas, ele te tirou das trevas, trouxe para a maravilhosa luz. Amém, queridos? Mas ainda temos a tendência do pecado como humanos, humanamente falando, porém, nós fomos separados para o Senhor, santos do Senhor. E eu posso ver aqui, rapidamente aqui, irmãos, 1 Coríntios, pega a Bíblia Sagrada aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: a igreja de Deus que está em Corinto, aos o que, irmãos? Santificados em Cristo, aos santos, santificados em Cristo Jesus, chamados o que, irmãos? Santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, separados, somos santos, não porque você não tem pecado, mas somos santos porque nós fomos santificados em Cristo Jesus. Primeiro ponto. Amém, amém, queridos? Agora pega também, vamos abrir a palavra do Senhor, aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios,
capítulo 5, rapidamente, por causa do horário, versículo 11. Agora, olha aqui que Paulo fala à igreja de Corinto. Mas, agora, vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Meu Deus, o negócio é profundo, irmãos. O negócio é sério. Então, esses santos que Paulo fala, agora em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, ele dá uma palavra mais profunda. Por quê? Porque vós sois separados para a minha obra. E se nós fôssemos, sabe, viver ao pé da letra, diz aqui, com ele nem assentais à mesa para comer. Aí entra o Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, etc. Está lá, Salmo capítulo 1. Por quê? Por que Deus aconselha tudo isso para nós? Porque você é o santo do Senhor nessa terra para fazer a diferença. Nós estamos nessa terra para fazer a diferença. Ou você faz a diferença ou você não faz. Nós estamos nessa terra consagrada, nós somos separados das coisas desse mundo para fazer a diferença. A carta aos Filipenses, porque o mundo, irmãos, o mundo é igreja também. Quando eu falar, vou falar igreja. Ela é muito confusa, Evandro, quando se trata de falar de santos, né? Você usa os nomes dos santos, daqueles que já partiram, mas você não consegue acrescentar. Sabe por quê? Quando você fala assim, ó, quer ver? Santo Mauro. Aí o cara fala, mas o Mauro? A tendência, a gente sempre vê uma falha na nossa mente e a gente não entender a profundidade, mas a palavra santa é separado. Deus te separou deste mundo para ser diferente. Não quer dizer que você não tem pecado, não quer dizer que você parou, não, mas que você é separado para a boa obra do Senhor, aonde você estiver. Olha aqui, irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo. Saúdo a todos os santos, mas, em outras palavras, em especial, aqueles que estão na casa, palácio, eu coloquei aqui, santos no palácio de César, é o tema, na casa de César. Por quê, irmãos? Agora vamos lá. A carta aos Filipenses, ela termina com uma saudação aos santos no palácio de César. Porque quantos capítulos tem o livro de Filipenses? 4. Acertaram, graças a Deus. Povo, eu gosto desse povo, porque eles são muito inteligentes. Quando eu falei que a carta termina com a saudação, se eu li o versículo 21 até o 23, logicamente, se eu falei do capítulo 14 e falei que a carta termina, só pode ter 4 capítulos, né, irmãos? Mas, quando Paulo fala isso, nesses versículos 21 até o 23, eu preciso que você entenda, eu só estou na introdução da mensagem, que você entenda o seguinte. Paulo quer dizer o seguinte aqui, ô diaconia Isabelle, ele dá uma declaração simples, com um significado muito profundo. Uma declaração, diga assim, declaração simples, com um significado profundo. Que significado era esse? Paulo estava querendo dizer o seguinte, ô Jéssica, alguém pode fazer o certo, independentemente da circunstância da vida. É isso que Paulo estava falando aos santos da casa de César. Alguém pode fazer o certo, independentemente, que palavrinha longa, né? Falar separando a sílaba, né? Independentemente da circunstância da vida. Presta atenção aqui que eu vou falar para você. Já viu aquela pessoa que fala, vamos jogar, aqui é Roma, porque nós estamos falando de César, imperador de Roma. Já que eu estou em Roma, vou viver como vive as pessoas de Roma. Não, porque tu é diferente. É isso que Paulo estava querendo falar, especialmente os santos que estão lá na casa, no palácio de César. Paulo queria dizer o seguinte, eles estão fazendo a diferença. Sabe por quê, irmãos? Porque os Césares, eles não eram conhecidos por sua espiritualidade.
Paulo fala, não, especialmente os santos lá, porque César adora a Deus, eles estão fazendo um culto no lar, na casa de César. Não, mas os Césares, eles não eram conhecidos por a sua espiritualidade. Eles não eram conhecidos pelas suas moralidades. Eles também não eram conhecidos pelo seu autocontrole. Ele mandava matar qualquer um. Eles não eram conhecidos, ou seja, na verdade, eles não tinham apreciação nenhuma pelo cristianismo. Fala para o teu irmão assim, agora eu quero ver ser santo diante de uma pessoa dessa, né, irmão? Não é verdade, irmão? Então, por isso que Paulo, ele enfatiza nesse versículo, sabe, ele saúda todo mundo, mas especialmente os santos que estão no Palácio de César. Agora, muitos deles, você ouviu falar, já leu da história, quem fez a teologia, quem conhece, já viu muitas coisas, falar sobre um homem chamado Nero? Você já ouviu um homem chamado Domiciano, Maximiniano, e outros? Esses homens eram o inimigo declarado do cristianismo, irmãos. Mandavam matar, mandavam tocar fogo neles vivos, nas arenas. Imagina ser santo nesse lugar. Querido, imagina ser separado desse lugar. Por isso eu te digo, tem como você vencer esse mundo. Tem como você vencer o pecado desse mundo. Tem como você ser um vaso separado, consagrado para a obra do Senhor nessa terra pecaminosa. Tem como. Por quê? Porque esses homens mandavam matar os cristãos, sabe, irmãos? Eles perseguiam a igreja de Cristo. Eles fechavam, eles destruíam a igreja de Cristo, eles arrastavam os santos para as arenas. Nero, inclusive, no seu jardim, queimou todos eles para que pudesse o jardim clarear. E outras histórias, irmãos. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa saudação que Paulo faz no Palácio de César, nos ensina que você pode ser separado e viver em um mundo mau. Fala para o teu irmão assim, é isso que Paulo quer falar. Paulo quis falar isso, aqueles estão na casa, quando Paulo fala assim, aqueles estão na casa da irmã Rosana, aí é fácil. Jantar, almoço, café da tarde, Paulo não ia falar isso, irmão, aos santos que estão na casa da Rosana, porque era mole. Quando Paulo expressa na casa de César, ele está falando, eles estão em um lugar onde eles precisam mostrar e viver que são separados em um mundo mau, de pessoas mal, de pessoas que odeiam o cristianismo, que perseguem o cristianismo, que manda matar, que blasfema. É isso que Paulo estava querendo falar, irmão. Por isso que ele fala especialmente aqueles que estão na casa de César. Amém, querido? Quem está entendendo a palavra, diga glórias a Deus. Os santos no palácio de César, no passado, você sabe que existiram vários santos no palácio de César no passado. Eu posso relatar alguns aqui. Se você já leu o capítulo 39 do livro de Gênesis, tem um personagem aqui chamado José, irmãos. Fala para o teu irmão assim, esse foi um santo. Santo José. São santos do passado. Homens que foram separados. Ele serviu na casa de um pagão, irmãos. Presta atenção. Ele serviu na casa de um pagão, diácono César não, desculpa, estou falando de César. Eu lembrei do pastor César lá do futebol. Diácono Mauro, se fosse César já estava transformado, liberto, graças a Deus, né? Diácono Mauro, ele serviu na casa de um pagão, e esse pagão, ele ainda era politeísta. Então imagina um santo estar na casa de uma pessoa dessa. Mas o que eu quero que você se prenda nessa noite é que você também pode
Meu Deus, cadê o... Você pode. Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. Esses homens, eles não eram homens diferentes, foram feitos de carne e osso, igual eu e você. Sabe, irmãos? Sabe a diferença deles? Eles entendiam o propósito que Deus tinha na vida deles. A diferença deles é que eles entendiam o porquê Deus o estabeleceram em certos lugares, porque Deus tinha propósito através da vida deles. Queridos, aguarde, fique firme. Deus tem propósito através da sua vida. Então José, no capítulo 39, a gente não vai entrar porque adorar. Você conhece a história de José, de Gênesis? Ele serve na casa de um pagão. E ele viveu na casa de um pagão politeísta. Você pode ler os versículos 1 e 2. Ele foi frequentemente tentado a cometer adultério. E ele poderia até ter cometido, porque era a prática também daquela época. Mas olha para o teu irmão e fala assim: eu posso estar em Roma, mas eu não preciso viver como vive Roma. Eu posso estar no Egito, mas eu não preciso viver como vive no Egito. Eu tenho que ser separado. É isso que a palavra quer entrar para você nessa noite, meu irmão. Eu não vim aqui mais uma quinta-feira para te encher de esperança nessa terra, para fazer você entender que não, eu vim aqui para te dar uma palavra de despertamento espiritual para a tua vida, antes que seja tarde demais. É para isso que eu vim aqui, irmãos, para que você entenda. Eu estou com minha voz prejudicada, mas para que você entenda que nós somos vasos de honra nessa terra, vasos separados, somos santos, separados desse mundo para fazer a diferença, Então, a vida de José nos ensina muito bem isso. No capítulo 39, você pode ver isso. O homem era pagão, paganismo, politeísta, pregava isso, e ele foi frequentemente tentado a cometer adultério. Está no versículo 10, capítulo 39 do livro de Gênesis. Agora, ele sofreu por fazer o que era certo, e aí quando você tenta fazer o que é certo, você sofre. Ou não sofre, irmãos? Um pastor, quando prega a verdade, o que é certo, ele sofre, a igreja fica vazia, financeiro da igreja vai lá para baixo, enfim, as pessoas não entendem direito, ele sofre. Mas o importante é você fazer o que é certo. Tu sofre, mas Deus te honra. Não é verdade, irmão? Você sofre, mas Deus te honra. Não adianta a pessoa se prostrar para determinadas coisas, querendo adquirir proveito naquilo, e não ter o testemunho familiar, que que deve ser, eu acho, tudo na vida de um líder de uma igreja, que não tem filhos convertidos. Porque o primeiro discipulado, para mim, no meu ponto de vista de uma liderança, começa dentro da sua própria casa. Não é verdade, irmão? Então, o que eu vejo aqui é que vocês, santos da geração profética, santos que estão me assistindo agora, você pode fazer a diferença onde você estiver, meu irmão. Não tem esse negócio, já que eu estou em Roma, vou viver como vive o pessoal de Roma. Não tem esse negócio, querido. Se você tiver esse pensamento, toma cuidado. Por quê? Porque Deus está tirando alguns, está separando alguns lá para o céu logo. Está separando, porque Deus conhece o pensamento de todos. Sabe, irmão? Deus, ele olha, ele faz a leitura do coração. Então, aqueles que são dele, olha o que Jesus orou. João 17, oração de Jesus para o seu discípulo. Pai, não os peço que tire do mundo, mas que o livre do mal. Lá na continuidade da oração, nenhum do que tu me deste se perdeu, você já falou isso aqui, a não ser o filho da perdição, aquele que está predestinado para a perdição, a não ser esse.
A vontade de Deus é que nenhum de vocês se percam. Essa é a vontade do Senhor, meu irmão. Mas existem os filhos da perdição. Você, eu, nós podemos viver em qualquer lugar e fazer a diferença. E ser um abençoador. E através da diferença que você faz lá na frente, Deus vai te abençoar. José, por causa da sua postura de um santo separado no meio daquela imundície toda, ele foi exaltado. O Deus de José foi exaltado. Lá no final, o próprio Egito precisou de José. A fome veio, a família de José foi abençoada por causa da atitude dele, por causa da postura dele. Quer que a tua família seja abençoada também? Cuidado com a sua atitude nessa terra. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a sua atitude nessa terra. Aguarde, sofra o que tiver que sofrer, mas entenda que lá na frente Deus vai te abençoar. E ele sofreu por falar o que era certo e foi lançado, sabe aonde, irmãos? No hotel de 5 estrelas, num avião, na praia mais linda que os pregadores ficam. Jesus pregava no mar, os pastores pregam na praia. É. Sabe, irmão, ele foi jogado, diga para o teu irmão assim, na prisão. Prisão, irmãos. Agora, ele prosperou mesmo na prisão. Por que ele prospera mesmo na prisão? Porque nunca perdeu a fé em Deus. Olha para cá. Não perca a fé em Deus, santos, aqueles que são separados do Senhor, presta atenção, irmãos, mesmo que sejamos prisioneiros das circunstâncias, das adversidades, dos momentos difíceis do país, não perca a sua fé, fique firme, lá na frente, Deus vai te honrar. Você recebe essa palavra, querido? Deus vai te honrar. Sua fé, ela não era circunstancial. Fala para o teu irmão assim, a fé de José, estou falando de santos do passado, santos do Antigo Testamento, estou falando dos kadosh do Antigo Testamento. Amém, queridos? Então, presta atenção, sua fé não era circunstancial. O grande problema nosso hoje é que a nossa fé é circunstancial, é de acordo com a circunstância da tua vida. Se ela está bem, mas se ela está mal, se ela está bem, mas se ela estiver mal, eu acabo me prostrando diante dela. A fé de José não era circunstancial. Está lá em Gênesis 50, esse eu li domingo, irmãos. Na pregação que Deus me deu no domingo, capítulo 50, versículo 20, e eu fiz essa leitura também. Só para você lembrar, capítulo 50. Quantos capítulos tem um livro de Gênesis? 50. Isso, 50, acertou, mano. Capítulo 50, versículo 20, eu poderia falar assim, o último capítulo de Gênesis, mas se tu não soubesse também, né, tu ia ficar procurando. Vamos lá, capítulo 50, versículo 20 diz, vós bem intentaste mal contra mim. Olha aqui, irmãos. Porém, Deus o tornou em bem. Ó, vós intentaste mal contra mim. Quantas vezes... Olha aqui, quantas vezes alguém tentou mal contra José? Quantas foram as vezes, irmãos? Mas olha aqui o versículo 20 aqui, ó. Olha o versículo 20. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus tinha propósito através da vida de José. Deus quer conservar alguma coisa na tua vida e na tua família, meu irmão. Aqui para conservar em vida um povo grande. Querido, vale a pena sofrer um pouco, a carne, vencê-la, que é muito forte, vale a pena. Lá na frente Deus vai te honrar, meu irmão. Lá na frente pode ficar certo, Deus não fica devendo nada a ninguém.
Deus vai te honrar. Diga glórias a Deus. Ele, agora para finalizar, essa parte de José, por quê? Porque existem evangélicos que às vezes desconhecem alguns princípios bíblicos. E aí eu vou entrar só 2 minutinhos na política. E às vezes os santos dessa terra, por esse motivo, por desconhecer as histórias bíblicas, eles mudam constantemente de raciocínio, de pensamento, enfim, você já está entendendo o que eu estou falando, eu não quero direcionar nada aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: José não votou em Faraó. Você pode não ter votado na pessoa aí, irmãos. José não votou em Faraó do Egito, ele não votou nele. Agora, mas ele serviu a Deus fielmente sob ele. Mas ele não votou, mas ele serviu. Não votou? Sirva, cumpra o princípio da palavra e Deus vai te abençoar, meu irmão. Agora vamos voltar aqui para mais 3 pessoas, também santos no passado. Eu me refiro a aqueles amigos de, quando eu falar tu vai saber, Ananias, Misael e Azarias, amigo de Daniel, que era o nome pagão. Qual era o nome pagão deles? Mesaque, Abidnego e Sadraque. Mas o nome deles, judeus, era esse aqui: Ananias, Misael e Azarias. Está lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 6. Esses nomes, que eram nomes judeus, tá? Vamos botar algo aqui. Eles não caíram na pressão daquela época dos seus colegas. Fala para o teu irmão assim: não caiu na pressão dos colegas. Por que que ele não caiu na pressão dos colegas naquela época? Todo mundo, o que é hoje? Todo mundo está fazendo, eu faço também. Hoje não é assim, irmãos? A maioria é assim. Estou falando de crente, estou falando do povo de Deus, estou falando dos santos. Todo mundo está fazendo, eu faço também. Mas esses 3 homens, que tiveram outros ali no meio dele, jovens no meio dele, eles fizeram a diferença e não cederam à pressão da carne. Venceu, aqui, irmão, fez a diferença e não venceu a pressão da carne. Eles se destacaram porque não se curvaram. Quer se destacar, meu irmão? Não se curve, não ceda à pressão nesta terra dos amigos. O que eles estão fazendo, eu faço também. Se todo mundo faz, eu faço também. Se todo mundo está fazendo, alguma coisa está errada, meu irmão, faça aquilo que é certo. Amém, queridos? Não, faço também. Quando eles forem julgados e condenados, você vai ser também. Quando eles sofrerem a consequência, você vai sofrer também. Esses homens, eles se destacaram, irmãos. Se destacaram no reinado de Nabucodonosor. Eles se destacaram porque não se curvaram à pressão. Não se curve à pressão desse mundo. Permaneça santos, separados, porque lá na frente você verá a promessa de Deus se cumprindo na tua vida. Você está entendendo a mensagem? Está entendendo a palavra? Deus está falando contigo, mas não é só estar falando contigo, é você receber e mudar de vida. As pessoas estão morrendo de um dia para o outro, irmãos. A sua irmã ficou quantos dias internada? 3 ou 4 dias. Há 2 semanas atrás estava fazendo aniversário. Fizeram uma festinha na casa dela com a família. Ficou lá 4 dias, 3 dias, 4 dias internada. E já se foi, irmãos. Eu tive amigos pastores de 30 anos. Ficou 3 dias, morreu, Deus levou. Você não sabe quando você vai sair dessa terra. Permaneça firme, porque você não sabe o dia e a hora que Deus vai te chamar.
Todo mundo faz, eu faço também. Eu sou pastor. Todos os pastores estão trazendo heresia para as igrejas, trazendo novidades fora da Bíblia, eu vou trazer também. Eu não, vou permanecer fiel à palavra que eu prego. Porque isso aqui não é para ganhar dinheiro. Isso aqui não é comércio. Isso aqui é para fazer povo e morar no céu. Aqui, 1, 2, 3, 4 aí. Tá bom. A multidão nunca chamou a atenção de Jesus. Tu vê a Bíblia aí, nunca ouvi Jesus parando para a multidão. Jesus parava por necessitado. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandou chamar. A mulher do fluxo de sangue, vem aqui, tocou, alguém me tocou. Jesus nunca se preocupou com multidão. Você era um ser, eu sempre falo aqui, você era um ser individual. Permaneça firme, meu irmão. Porque todo mundo faz, eu faço também. Porque já que eu estou em Roma, eu vou viver como vive os de Roma. Olha que Paulo falou, querido, olha para cá. Especialmente os da casa, do palácio de César. Eu quero dizer, porque esses estão sabendo viver diante de pessoas que são perseguidores do cristianismo, pregam a imoralidade, e etc, etc, etc. Esses homens se destacaram porque não se curvaram. A fé deles em Deus, também como os demais que nós falamos aqui, José não era fé circunstancial. Fala para o teu irmão assim, não era fé circunstancial. Não era. Deus poderia escolher salvá-los, ou não poderia, irmãos? Mas Deus poderia escolher salvá-los, mas mesmo se não o fizesse, eles não se curvariam. Por quê? Porque eles tinham a atitude de uns santos, de separado. Eu entrei à ministração fazendo uma analogia do hebraico e do grego. Então, tanto hebraico como grego, a palavra santo é separado, sagrado. Amém, irmão? José era sagrado de Deus. Esses 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, jovens, era sagrado de Deus. Você é sagrado de Deus. Você pensa que Deus escolheu por quê, irmãos? Porque tu era mais bonitinho? Ele te consagrou. Às vezes a pessoa compra um objeto, consagra isso aqui, e ele não entende que o consagrado é você. O separado é você. O objeto pode ser consagrado. Mas se eu não for, eu vou usar o objeto indevidamente. Agora quando eu sou consagrado e entendo esses princípios, eu posso ter qualquer objeto que eu vou usar para a glória do Senhor. A verdade é essa, irmãos. Você é um santo de Deus nessa terra. Diga glórias a Deus. Então a fé deles fez com que o rei pagão, estou finalizando, fizesse uma declaração de fé. Que lindo, irmãos. Está lá em Daniel capítulo 3, do 28 a 30, não vou ver por causa do horário. O rei fez uma declaração de fé a respeito do Deus dele. Por quê? Porque tiveram a atitude de pessoas que eram separadas e criam no Deus poderoso, honravam o Deus que eles pregavam. Coisa linda isso aqui, irmãos. Agora, novamente aqui para vocês, evangélicos, eles não votaram no rei. Você está entendendo a mensagem? Eles não votaram no rei Nabucodonosor, mas eles serviram a Deus fielmente sob, e não sobre eles. Mas eles não votaram no rei. Eles poderiam falar, eu não votei no rei, eu não vou fazer, eu não votei no presidente, não vou fazer. Não, irmãos. Temos que ser santos e separados, seja com um, seja com o outro. Seja quem for. Você é separado para fazer a diferença. E aí, sabe o que acontece aqui, irmãos? A fé de Daniel, ele não era também, diga para o seu irmão assim, circunstancial.
Não era. Porque Daniel, a fé dele, não foi deixada para trás em Judá. Entendeu? O problema é esse. Eu vou se mudar para tal lugar. Mas lá no tal lugar ninguém me conhece. É verdade, irmão? Ah, lá eu vou deixar a minha fé na alcobaça, porque agora eu estou em outro lugar. Sabe o que Daniel teve? Daniel, vou entrar nele agora, teve uma postura, ô Mauro, porque a fé que ele tinha, ele entendia que ele era separado, ele não deixou para trás em Judá, ele levou para a Babilônia. Está sendo claro para você a palavra, irmãos? Ele levou para a Babilônia, disse, opa, estou na Babilônia. Babilônia é lugar de prazeres, de desejos. Hein, irmão? Promiscuidade sexual. Eu estou aqui, saí de Judá, aleluia, glória a Deus. Querido, a fé que ele tinha em Judá, ele levou para a Babilônia. É isso, irmãos. Não tem esse negócio, já que eu estou no Egito, vou viver como vive do Egito. Já que eu estou em Roma, vou viver, não. Olha lá, saúdo especialmente os santos da casa de César. Eles estavam onde? Em Roma. Mas vivendo como santos diferentes. Você está entendendo a palavra, irmãos? Então, a sua fé, a fé de Daniel, também não era, diga para o seu irmão assim, não era circunstancial. Todos eles eu estou procurando enfatizar isso, porque nós estamos em momentos que Deus permitiu e que nós estamos vendo muito crente e notando que eles só tinham fé circunstancial. Eles pensavam que ia viver no céu nessa terra? É isso. Eles pensavam que ia ficar brindado, Aí eu estou vendo muitos crentes aí, se prostrando, se entregando, se curvando. A nossa fé não pode ser circunstancial. Sabe, irmão, não pode. A fé de Daniel também não era circunstancial. Está lá em Daniel 6:10. Sabe, irmãos? Fossem os babilônios, sabe? Lá no ano de 605, aproximadamente, antes de Cristo, e depois Daniel, Evandro, ele ainda vive os medos persas, lá no outro ano, já de 539 antes de Cristo, mesmo depois de ele saber que o decreto tolo foi assinado pelo rei persa, sabe o que aconteceu? Que não podia ser retirado, sabe o que acontece? Ele ainda orava 3 vezes por dia, como era hábito dele lá em Judá. Quando você vai para outro lugar, aquilo que era hábito teu na igreja, aquilo que você fazia em outro lugar, você já não faz mais. Hein? Silêncio é bom, porque o silêncio leva-nos a nossa consciência a refletir. Quando a gente está em silêncio assim, irmãos, é porque a consciência está falando mais alto para nós. Porque não tem mais nada que nos acuse, que nos oriente do que a nossa mente. Mas ele ainda assim, ele orava. Pegou 2 reinados, 2 ou 3, mas eu botei 2 babilônicos, medos persas. Mas nas 2 ele teve postura. Sabe por que o outro rei do Medo Persa aceitou ele também? Porque viu a postura dele no reinado dos babilônios. Viu que ele era diferente. Tem alguém aqui diferente, mas nós chamaram aquele, já era outro reinado. Porque ele se destacou. Que ele era diferente. Porque ele se destacou, irmãos. Então, Deus muda decreto contra a nossa vida, até decreto de morte, se você entender essa mensagem, mudar a tua postura. Eu não sei o que poderia acontecer com a tua vida a partir de hoje. Uma coisa eu sei, se você entender e mudar, Deus muda decreto de morte.
Pronto, Deus muda decreto de morte. Esse homem, ele enfrentou firmemente o perigo de morte na cova dos leões. Deus mudou o decreto de morte, irmãos. Não foi decretado para que ele fosse lançado nas covas dos leões, irmãos? Deus poderia livrá-lo de ser jogado lá. Mas Deus permitiu, porque Deus sabia quem era Daniel. Você está preparado para viver nessa terra? Você está preparado para viver os acontecimentos que ainda virão sobre a nossa vida? Deus te conhece? Deus te conhece? Deus sabe quem você é? Hoje é a noite de você se preparar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está me assistindo, onde este vídeo vai chegar, vai compartilhando isso aí, para que essa mensagem chegue aos corações que precisam de ouvir essa palavra. Você aí que tem o Facebook, aí vai compartilhando, para que essa mensagem chegue aos corações, irmãos. Porque é tempo de se preparar. Olha para o teu irmão assim, fala para ele, é tempo de se preparar. Agora, já quase terminando, ele também não votou em nenhum dos reis da Babilônia e também não votou em nenhum dos reis persas. Daniel não votou neles também não. Você pode não ter votado nas lideranças do nosso país, não tem problema nenhum. Você pode não ter votado, não tem problema nenhum. O Daniel também não votou, os 3 jovens não votaram, os demais não votaram, não, ninguém votou, mas ele, presta atenção, ele também não votou, mas ele continuou, de uma forma, na sua atitude, serviu fielmente a Deus, sob eles, não sobre. Tem gente hoje no meio evangélico querendo estar sobre, eles mudam de atitude, mudam de postura, que eles querem estar sobre, mas eles soube, estamos debaixo da tua autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1, que todos nós devemos estar debaixo das autoridades de seus governantes, diz a Bíblia. Esses homens entendiam isso, porém eram homens santos, separados para fazer a diferença. Como igreja de Cristo nessa terra, pare de confusão, pare disso, pare daquilo. Você foi criado, foi separado para fazer a diferença. Não importa, irmão, se votou nisso, se votou naquilo, isso não interessa. Fique firme, sirva sob ele, e você será honrado. Diga glórias a Deus, porque ele não votou. E eu tinha muita coisa mais para falar, mas eu preciso falar mais uma coisinha aqui. Os santos do palácio de César, voltando aqui para o início, Mauro, capítulo 4, versículo 22. Quando você achar que está passando por dificuldade, pergunte-se o seguinte, Juan e os demais irmãos aqui presentes: eu poderia ter sido um santo da casa de César, sabe? Quando você pensar, eu não estou aguentando, estou me entregando, não estou mais suportando a pressão desse mundo, eles fazem, eu quero fazer também. Entenda o seguinte, pergunte para você mesmo: eu poderia ter sido um santo da casa de César, do palácio de César. Eles também não votaram em César, não votaram, mas permaneceram fiéis a Deus sob ele, sob César, mesmo morando no palácio de César. Vocês estão entendendo a palavra, queridos? Apesar das circunstâncias da vida, esses santos que nós relacionamos aqui, eles viveram vidas piedosas, eles viveram vidas que influenciaram os idólatras, entre os quais eles viviam. A vida deles, separados, sagrados, consagrados para a obra do Senhor, eles influenciaram os idólatras. Meu Deus! Você está influenciando ou está sendo influenciado? Irmãos? O mundo está influenciando os santos, os separados, ou você está influenciando a vida deles? Irmãos, viveram no meio
de idólatras, paganismo. Imagina como é que era a Babilônia, meu. Um bocadinho aqui da praça da Babilônia, que é um horror. Não consigo nem passar naquilo ali. Agora imagina como é que era a Babilônia propriamente dito. Mas a Bíblia fala em Apocalipse que Babilônia vai cair. Será destruído todos os princípios de Babilônia. E um novo reino vai se manifestar. Oh, meu Deus. E aí, ele vai precisar dos santos para estarem com ele. Hein, irmãos? Você ainda não entendeu? Ele vai precisar dos santos. Então, quando você não aguentar mais, pergunta para você mesmo. Fale assim: eu poderia ter sido um santo da casa de César. Santos no palácio de César, para finalizar, nos dias de hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 2. Já estou finalizando. Não precisa dormir não, irmão. Acorda aí que eu já estou quase acabando. Eu gosto da irmã Marlene, que ela dá um aleluia logo aí e desperta todo mundo. É, irmã Marlene, volta logo aí, irmã Marlene. Ela dá um aleluia que desperta todo mundo. Colossenses, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: aos santos e irmãos infiéis em Cristo. Acharam aí, irmãos? Colossenses 1, 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, leia comigo, é que alguns não acharam, né? Está aqui, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Quando ele expressa assim que estão em Colossos, que não era fácil viver. É igual falar ao Antônio Carlos que mora na Cobaça. Não é muito fácil. É isso que Paulo estava querendo falar. Entendeu, irmãos? É isso que Paulo estava querendo expressar. Agora, Deus fez menção. O que ele quis dizer aqui é o seguinte: os santos do palácio de César hoje, para finalizar, em algumas casas, famílias, alguns podem ser fiel, apesar de ter um cônjuge descrente, talvez até mesmo ímpio. Um marido ou uma esposa pode ser fiel sob tais circunstâncias e pode até salvar um ao outro. E a minha palavra para você, santos, me referindo a santos, em algumas casas, permaneça firme, sagrado, separada, consagrado, porque é ali, esses aqui fizeram a diferença no meio de pagãos e idólatras. Você pode estar casado com uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que é ímpio, um esposo, uma esposa, mas você, como santo separado, pode fazer a diferença. É importante ser o exemplo de Cristo em tais circunstâncias, para que a sua alma seja ganha. E aí você sendo exemplo, a alma dessa pessoa será ganha, como Nabucodonosor se prostrou ao Deus de Daniel, lá no Egito. Fizeram menção do Deus de José. Meu querido, separado, não cedeu à pressão, você vão fazer menção do teu Deus. Meu Deus, vão fazer menção do teu Deus. Diga glórias a Deus. Agora, irmãos, pense nos santos que moram no palácio de César. Quando você sentir que você está se entregando, lembra dessa mensagem. Os santos do palácio de César, pense neles. Quem era César, irmãos? César é pior do que o teu marido. César era pior do que a tua esposa. César era pior do que esse mundo. César era pior do que todas as coisas. Mas esses santos viveram lá, separados, e fizeram, diga para o teu irmão assim, a diferença. E finalizando, santos nos seus trabalhos. Palavrões,
piadas sujas, indecentes. Você foi consagrado, meu irmão. Minha irmã, você foi consagrada, separada. Você não pode viver nesse ambiente. Eu li aqui Paulo falando: nem com ele sentai à mesa e comais. Pare de ser vaso de desonra. Nós somos vasos de honra. Pare de ser vaso de desonra antes que tenha tempo para a tua vida, meu irmão. Palavras indecentes, piadas sujas, pressão em todas as áreas. Vasos santos que aproveitam a oportunidade, que deveria ser um santo no trabalho fazer a diferença, cede a pressão e bebe junto com todo mundo. É, meu irmão. Pedro diz que eles não entenderão sem contentamento e vão até zombar de você. No final, eles continuam sendo quem é, e você passa a ser zombado. Eles passam a zombar de você. Não era aquele que era santo, não era aquele que era crente, não era aquela, não era aquele que pregava, não era aquele que ministrava, não era aquele que... Ele começa a zombar de você. Você não foi criado, separado por Deus para ser zombado. Ninguém zombou de José, ninguém zombou de Daniel, ninguém zombou de Paulo, ninguém zombou desde que nós relacionamos aqui. Por quê? Porque eles tiveram postura de santos separados. Quando você tiver algum momento que você não aguenta, você pensa em Daniel, irmãos. Pensa em Daniel, cuja ética de trabalho era irrepreensível. Daniel trabalhou na Babilônia. Hein? Olha aqui, irmão, mas no meu trabalho tem um montão de pessoas lá devassas, um montão disso, um montão... Irmão, imagina Daniel onde ele trabalhava. Pessoas mais devassas, pessoas mais sujas que tinham naquela época. Daniel foi irrepreensível. Meu Deus, estou aqui cheio de vontade de pregar a palavra, irmãos. Daniel foi irrepreensível, teve ética no seu trabalho. Teve ética. Trabalhei em fábrica, multidão. Eu lá no meio, lá daquelas pessoas devassas, pessoas todas. E naquela multidão eu ficava lá. E o povo falou: opa, tem alguém diferente aqui nesse lugar. Aí vinha um e falou: eu sou afastado, eu ouvi esse louvor, eu sou afastado, eu quero voltar para Jesus. Você foi colocado para fazer a diferença. Para fazer a diferença, meu irmão. Não importa os mundanos, não importa as drogas, o álcool, não importa a promiscuidade sexual. Você foi separado e criado para ser santo. Aleluia! Glória a Deus! Não se prostre à pressão. Não se prostre à pressão. Ela é muito grande, mas não se prostre a ela. Porque esses homens prosperaram, mesmo na pressão, porque nunca perdeu a fé em Deus. Eles prosperaram. Daniel prosperou, ganhou posição, irmão. Só não foi maior do que o rei do Egito. José e Daniel na Babilônia, acabou um rei, foi destruído Babilônia, entrou outro, os medos da Persa, e chamaram: opa, chama Daniel para vir para a gente também, porque fizeram menção de Daniel.
que você possa receber essa palavra e que Deus possa ter te abençoado, mas que essa palavra não seja mais apenas uma palavra, mas que você possa fazer a diferença em certos lugares que você estiver, em todo lugar, seja no seu lar, palácio da casa de César, o santo do palácio da casa de César. Esse palácio pode ser a tua casa, esse palácio pode ser a tua faculdade, esse palácio pode ser o teu trabalho, esse palácio pode ser aonde você mora. Receba essa palavra no nome do Senhor e aplauda o Senhor Jesus. Quero ser como criança. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, querido. Aleluia. Fecha os olhos agora, querido. Santo, santo, santo. Aleluias. Aleluia. Aleluias, aleluia. Seja uma noite que possamos nos rasgar na presença do Senhor. Uma noite que possamos dizer a Ele que não há outro lugar, que não há outro lugar onde possamos, onde consigamos viver, senão nos atos do Senhor. Aqueles que são escolhidos, aqueles que são santos e separados para o Senhor. Não importa o mais profundo abismo onde esteja, a mão de Deus ela chega e te busca de lá. Aleluia, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Adorei Ele. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Eu me rasgo, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo Santos do Senhor, adora Ele. eu não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
já pisou. Adora Ele, querido. Santo dos santos, em outro lugar, não quer mais viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluias. 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 Amém, queridos? Amém, queridos? Podemos fazer o que é certo, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Amém, querido? Fica essa mensagem para a tua vida nessa noite. Nossa última palavra, você que pode abençoar com a tua semente, pega a tua envelope e abençoa a casa do Senhor. Receberam a palavra, queridos? Vamos viver a palavra, os dias estão próximos. Jesus vai levar os santos. Vem, meu irmão? O dia está próximo, está voltando. Ele está voltando, né? As pessoas falam, mas demorava. Foi você que falou, né? Eu estava conversando com o Mateus lá em casa. Aí eu falei que quando Moisés foi subir lá no monte, demorou tanto, que como ele demorou tanto, quando ele desce lá, já tinham feito até estátua de ouro. E aí eles estão fazendo a mesma coisa. Jesus está demorando. Aí eles fazem estátua de ouro, fazendo homens como estátua de ouro, bezerro de ouro, pregadores com bezerro de ouro, igreja com bezerro de ouro, porque Jesus está demorando. Assim foi Moisés. Quando Moisés chega, todo mundo na idolatria. É tempo de voltar-se para o Senhor, meu irmão. Você é vaso separado e consagrado do altar de Deus. Amém, queridos? Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Eu tenho certeza absoluta que ela foi no profundo dos nossos corações, porque a tua palavra diz que a minha palavra ela não volta vazia. Te agradeço pelas ofertas, pelas sementes lançadas no gasofilaço. Obrigado por aqueles que têm contribuído para que essa igreja continue de portas abertas, a fim de pregar a tua palavra. Livra dos homens malignos, são sanguinários, leva-nos guardado por ti. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na vida dos santos, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja vencedora do Senhor, separada para a grande obra nessa terra, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, graça e paz.